Independente do tempo que você está vivendo, entenda o seguinte: se você tiver relacionamento com Deus, é esse relacionamento que vai fazer com que você transicione essa fase difícil. Porque é Ele quem vai nos ajudar nesse processo. Eu quero compartilhar com você um texto de 2 Samuel, no capítulo 2, verso 1. Um texto que fala de uma situação inusitada. Se você não conhece o contexto desse texto é o seguinte: os amalequitas, eles tinham ido a Ziclag, tinham literalmente levado cativos as mulheres, as crianças, os utensílios, os bens, os animais, tinham levado tudo. E Davi estava fora com os homens. E aí quando ele chega, ele encontra esse quadro. Um quadro de desolação, a cidade queimada, a parentela toda desaparecida. E o texto diz que eles choram até não terem mais forças. Daí você vai ver tudo lá em 1 Samuel, no capítulo 30. Está tudo ali. Eles choram até não ter mais forças. Ou seja, eram servos de Deus, sim ou não? Sim. Serviam ao Deus vivo, igual eu e você servimos? Sim ou não? Sim. Mas por que essa atrocidade veio sobre eles? E o Espírito Santo me respondeu: porque vocês, queridos, homens e mulheres de Deus que são meus servos, não estão isentos de dias difíceis. Mas isso não quer dizer que eu não esteja trabalhando nesses dias difíceis. Vocês não estão isentos de um tempo de caos, mas isso não quer dizer que eu não esteja trabalhando, que eu não esteja cuidando nesse tempo de caos. Levaram lá tudo embora. Porque nós temos um Deus que Ele nem sempre vai nos livrar do caos, mas Ele vai nos guardar no caos. Nem sempre Ele vai nos livrar do vale, mas Ele vai cuidar de mim e de você no vale. Essa é a grande diferença da forma de lidar do meu Deus, do teu Deus, na adversidade. Ele não nos livra da adversidade, mas Ele cuida da gente dentro da adversidade. E com eles não eram diferentes. Então, nesse tempo de pandemia, querido, o fato da pandemia estar aqui, estar aí na tua casa, estar rodeando, não na tua casa, está repreendido em nome de Jesus, mas está rodeando você, a tua parentela, o fato dessa pandemia estar nessa situação, isso não significa que o Senhor não está cuidando. E aí, o primeiro comportamento de Davi que me chamou a atenção é que ele sentou e chorou, até não ter mais força. Ele lamentou o tempo. E aí um conselho para você: quando transicionar por tempos difíceis, querido, entenda que Deus está lá. Ele vai ser o teu consolo. Ele é o nosso socorro presente no meio da angústia, no meio da tribulação. Assim diz a palavra, isso é uma promessa dele. Então ele vai estar lá. Ele vai estar lá. Como talvez ele esteja, se você estiver passando por um momento desse. Ele está aí. Amém? Ele está aí. E aí, lá dentro desse mesmo contexto, ele consulta o Senhor: o que eu devo fazer? Eu vou subir? Vou atrás? O que eu devo fazer? Quantas vezes na tua vida você teve esse comportamento? Deus, o que eu devo fazer agora? O que eu faço agora? Como que eu procedo agora? Para onde que eu vou agora? Se você nunca se comportou assim, o conselho é para você nesta noite: passe a fazer assim a partir de hoje, em nome de Jesus. Tudo que for fazer, peça a permissão do Senhor, peça o direcionamento do Senhor, peça a orientação do Senhor para a tua vida. E aí ele pergunta, o Senhor responde, e aí, como ele foi debaixo da orientação de Deus, tudo deu certo. Ele trouxe de volta as esposas, trouxe de volta o povo, trouxe de volta o alimento, trouxe de volta os animais, tudo, não ficou nada para trás. Isso aí você vai ver lá no verso 18 de 1 Samuel, capítulo 30. Está lá. Trouxeram tudo de volta. Olhando para essa situação, eu me pergunto: o quanto eu tenho confiado no Senhor? O quanto você tem confiado no Senhor?
Quando a situação ela foge do teu controle, qual que é o teu comportamento? Qual que é a tua postura? Qual que é o teu posicionamento quando ela foge do teu controle? Quando a situação, ela literalmente, ela vai escapando assim pelos teus dedos e você fala assim, eu não dou conta. O que você faz? Se desespera ou busca a face do Altíssimo? Tudo que for fazer, peça ajuda ao Senhor. Peça o auxílio do Senhor. Porque você não sabe como fazer, mas você está perguntando para alguém que sabe como fazer. E na nossa vida precisa ser assim com o Senhor. Nós não sabemos como fazer, mas Ele sabe como fazer. Então consulte ao Senhor. Aprenda a consultar ao Senhor.